ditadura na nossa tradição política nos remete diretamente à experiência que se estabeleceu pós-64, né, ou antes da nossa história em Getúlio Vargas. Então é sempre relacionada a uma forma autoritária. Mas isso tem que remeter à teoria de Estado em Marx. O Estado, para Marx, é sempre o Estado de uma classe, a classe economicamente dominante, que graças ao Estado se torna politicamente dominante. Portanto, se todo Estado é um Estado de uma classe, ele é sempre uma ditadura dessa classe, nesse sentido, de ser um Estado de classe. Não é? Mas Marx, lá no Crítica ao Problema de Gotha, vai fazer uma diferenciação que eu costumo usar e que pode aqui, para fins de responder essa pergunta, ser útil. Né? O Marx faz uma diferenciação entre forma e conteúdo do Estado. Ele fala, o que é o Estado atual? Ele fala, o Estado atual parece uma ficção, porque ele muda de forma em cada fronteira. Né? Se a gente pegar nas condições atuais, num lugar ele é uma república, no outro lado ele é uma monarquia, no outro lado ele é uma república presidencialista, no outro lado é uma república parlamentarista, se você for lá por Oriente você tem uma república islâmica, né? Na América Latina você tem uma república bolivariana, né? Você tem, no Brasil não se sabe, uma república miliciana. Você tem várias formas em que o Estado pode assumir. E que o Marx fala, o que essas diferentes formas escondem é que todas essas formas de Estado repousam nas atuais condições do modo de produção capitalista, mais ou menos desenvolvido. Então veja, essa diferenciação parece importante. Enquanto caráter, o Estado é sempre um Estado de uma classe, mas ele pode, pela luta de classes, pela história do país, por uma série de fatores, assumir formas diferentes essa ditadura da classe burguesa na forma do Estado burguês. Ele pode ser uma ditadura democrática, ou ele pode ser uma ditadura violenta, sanguinária, bárbara. Né? Ele pode ser uma ditadura que assume a forma de um poder presidencialista, ou ele pode ser uma forma onde o parlamento tem um papel central. Isso é a forma da ditadura. Né? Então, se a gente pensar nesse sentido, o que o Marx está dizendo é que na luta pela sua emancipação, inclusive na transição para essa luta, os trabalhadores têm que se organizar como classe. E para se organizar como classe, produzirão um Estado da classe trabalhadora. Em momentos em aliança com os camponeses, em aliança com outros setores, mas uma ditadura da classe que quer transformar a sociedade numa certa perspectiva. Bom, e qual é essa perspectiva? Constituir um governo da classe trabalhadora contra outras classes? Não. A ditadura do proletariado, enquanto caráter, conteúdo, pode expressar de várias formas, né, como a gente viu. Mas a sua intencionalidade é destruir as bases que geram a divisão da sociedade de classes. E uma vez destruindo isso, desaparece a necessidade do Estado. Portanto, o comunismo para Marx não é o reino permanente e reproduzido da ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é a transição para, eliminando as classes, eliminar a necessidade do Estado e chegarmos a uma sociedade sem Estado. Né? Essa ditadura do proletariado precisa ser necessariamente autoritária? Não. Ela, assim como o Estado burguês, assumiu várias formas. Na Comuna de Paris, Marx chamava a ditadura do proletariado, que foi uma expressão, é a sua primeira expressão, da plena democracia. Os primeiros anos da Revolução Soviética, a democracia nunca chegou tão alto, tão longe, né, como na República dos Soviets, nos primeiros momentos. Assumiu formas diferentes na sua execução, degenerou-se. Então, tanto a forma degenerada quanto a forma amplamente democrática do início da Revolução Soviética são formas da ditadura do proletariado, né, que se explicam pela luta de classes, que se explicam pelo processo político, que se explicam pelos processos culturais, que se dão nessas formações sociais. Né? Então, é um subterfúgio, é uma fuga rápida. Fala, não, abandona o termo ditadura do proletariado e vamos discutir uma forma mais palatável, aceitável. Só que você está abandonando junto o alicerce dessa tese, que é a relação entre Estado e classes, entre forma política e classes dominantes. Se fizer isso, vai ter problemas.